Olá! Em primeiro lugar, devemos reconhecer a importância do significado da palavra referência, uma vez que ela está intrinsecamente ligada à ideia de situar algo em relação a alguma coisa, fornecendo um ponto de partida, um ponto de comparação e uma base para compreensão, seja qual for o objeto de estudo. Ao se estabelecer uma referência, podemos analisar e entender as características e propriedades de um objeto, de um evento ou de uma ideia, exatamente o que propõe o fundamento teórico-prático da régua de Camper-ML, iniciais de Márcia Lago, que permite identificar o plano de Camper em modelos gnatostáticos, ou então aqueles orientados e referenciados por delineadores, e transferi-lo para a montagem do aparelho para determinar de uma maneira prática e objetiva as angulações e principalmente alturas das pistas indiretas, que podem ser assimétricas. Na odontologia, anatomicamente o plano de Camper desempenha importante papel como referência ao plano oclusal. Não que seja paralelo, obviamente, como é habitualmente descrito, porque, obviamente, um plano não pode ser paralelo a uma curva de Spee, por exemplo, mas permanece como uma referência extremamente útil quando consideramos a perspectiva nos dois planos do espaço, o frontal e o sagital. Naturalmente, necessitamos de uma referência. E o método sintomatológico gnatostático planas nos fornece o necessário. Acompanhe. Esses são modelos gnatostáticos montados segundo pontos craniométricos específicos e que permitem análises morfológicas complexas. Um arco facial é empregado para o registro dos pontos craniométricos ófreum, subnasal, gnatium, gônios e tragos bilaterais. O arco facial é acoplado ao gnatostato para posicionamento dos modelos relacionados àqueles registros craniométricos. Uma ficha gnatostática, que mantém elementos gráficos para medidas lineares e angulares, é acoplada a uma presilha do gnatostato para os devidos registros. E agora temos o necessário para analisar ou referenciar o plano oclusal ao de Camper tridimensionalmente, como mostra a ficha gnatostática com seus elementos gráficos. No centro, os dois quadrados superpostos que servem para posicionamento dos modelos ocluídos em norma lateral, onde a borda inferior do modelo superior é paralelo por construção a Camper, e a sua projeção vertical no plano oclusal do modelo pode dar características de inclinação ou angulação próprias de uma mésio, disto ou norma oclusão. Ele evidenciará espontaneamente as inclinações das pistas indiretas. Não é mera coincidência, mas o reflexo de leis biológicas que devem ser conhecidas e com referências sólidas. No quadro superior posiciona-se o modelo inferior e suas referências. A linha mediana, onde diversas informações sobre posicionamento mandibular e dentário pode ser visto. Informações utilíssimas para a condução terapêutica. Agora observe exemplos de mésio e distoclusões e respectivas inclinações detectadas pelos modelos gnatostáticos. Basta bastar uma perpendicular e as inclinações em norma lateral e respectivas alturas permitem uma identificação imediata, ou seja, uma referência sólida para a construção das pistas indiretas. Essa ficha gnatostática permite registrar uma série de medidas lineares e angulares, como o posicionamento da mandíbula, esse triângulo vermelho e sua relação com a linha sagital mediana,
onde qualquer alteração pode ser vista e mensurada milimetricamente ao lado da linha de perfil. O registro indica que há um desvio mandibular de uns 4 milímetros à direita e de cabeças de mandíbula, e várias informações podem ser colhidas nessa leitura. Cabe notar que essa ficha é empregada no registro inicial das displasias e reposicionadas durante e no final do tratamento, para que as medidas superpostas possam permitir imediato reconhecimento de todas as alterações induzidas no tratamento. Não há espaço para empirismo diagnósticos. Uma série de outras mensurações são possíveis e que merecem vídeos à parte. E como esse método permite avaliação no plano frontal? Esse modelo gnotostático tem sua margem inferior da base superior por construção paralelo a Camper. Pela interpretação das leis planas de crescimento e desenvolvimento crânio-faciais, quando há mastigação viciosa unilateral, por exemplo, desse lado esquerdo, haverá uma displasia ou deformidade óssea que implicará na inclinação do plano oclusal para este lado de trabalho habitual, que é o lado da mínima dimensão vertical de oclusão. Esse tipo de displasia é reflexo de quem mastiga unicamente do lado esquerdo. Leis de crescimento e desenvolvimento explicam isso. As figuras 1 e 2 mostram o conjunto do transferidor CB com um delineador da trimas e o princípio para identificar o plano oclusal em relação a Camper. As imagens são autoexplicativas. A figura 3, o plano de Camper é referenciado empregando o modelo gnatostático. E a figura 4 é a alternativa com os modelos recortados e orientados pelo transferidor, com o plano de Camper delineado. O esquema mostrado na figura, que reproduz as displasias evidenciadas nos modelos gnatostáticos, com diferentes dimensões verticais, direita e esquerda, elas vão exigir alturas igualmente diferentes, assimétricas, displasia que precisa e deve ser corrigida com o emprego das pistas indiretas com alturas assimétricas, o que pode ser obtido facilmente com o emprego da régua de Camper ML, que indicará com precisão as angulações e alturas assimétricas que deverão ser impostas às pistas indiretas durante a acrelização, para que elas cumpram seu papel na recondução ao equilíbrio morfofuncional do sistema crânio-facial. E esta é a régua de Camper ML, para relacionar o plano de Camper ao plano oclusal, o que permite a identificação imediata tanto das inclinações quanto das alturas que devem ser transmitidas e transpostas à construção das pistas indiretas. Os modelos das fotos foram recortados pelo transferidor CB, mas pode ser também empregado o modelo gnatostático, como já mencionei. Em ambos os casos, referência segura é fundamental, pois só se corrige o que puder ser identificado. Portanto, a utilidade desta régua de Camper ML torna-se evidente quando a intenção é relacioná-la ao plano oclusal, o que facilita enormemente o trabalho do clínico, bastando para isso seguir o protocolo de montagem, que será objeto de um curso digital teórico e laboratorial conduzido por Márcia e por mim proximamente. Naturalmente, há os que preferem obter desgastes de pistas na boca do paciente, pois foi assim que eu aprendi com o autor, Pedro Planas, em sua Dentoclinic lá em Barcelona. Mas são inegáveis as dificuldades para a maioria dos clínicos em conseguir perfeição nesse procedimento, que exige tempo e muita habilidade. Eu tenho experiência para julgar isso, né? Para não falar nas alturas assimétricas das pistas, quando o diagnóstico indicar a sua necessidade. Aí
o bicho pega. Enfim, a roda da ciência não para. Ela é dinâmica. Em outras palavras, a fila anda e cabe-nos acompanhá-la em atualizações que nunca cessarão. Os colegas que se interessarem por outros vídeos podem acessar meus canais no Instagram ou YouTube, que serão muito bem-vindos. Até uma próxima.